Eu achei que seria mais interessante, quando falar dos católicos e do 25 de Abril, descrever um bocadinho a longa marcha, se assim se pode dizer, não quero usar termos maoístas, mas enfim, a longa marcha dos católicos até chegarem ao 25 de Abril. E ainda recentemente estive num colóquio na Faculdade de Letras em que eu ouvi o Edgar a falar. O Edgar se calhar não notou que eu estava na assistência, que eu ia falar no painel seguinte, mas realmente foi muito interessante e muitas coisas que eu julgava que sabia, há muitas coisas que eu não sei, sobretudo relacionadas com o movimento operário, padres operários, etc., que depois o Edgar, se quiser, não quero condicionar a apresentação dele, fará o favor de colmatar as minhas lacunas. Mas enfim, eu, como disse o João, eu fiz a tese de doutoramento sobre a Capela do Rato, mas para explicarmos a Capela do Rato, eu não vou entrar muito nisso, vamos ver alguns momentos que os presentes se calhar já conhecem, portanto vou ser um bocadinho enfadonho, mas ver os grandes momentos, vá lá, do oposicionismo católico no pós-guerra. Claro que o grande momento é o pró-memória do Bispo do Porto, mas logo no pós-guerra podem-se citar os casos do Padre Alves Correia, da JOC e do Jornal do Trabalhador, de Abel Varzim. Já agora um à parte, eu quando estava a fazer, não sei se o Edgar sabe, se o João sabe, quando estava a fazer a tese de doutoramento, tentei ir ver o arquivo da JOC, que aliás era ao pé da minha casa, estava todo arquivado ali na rua das Escolas Gerais. Entrou lá, se não estou aqui a condenar um sem-abrigo, toxicodependente a fumar, ardeu tudo, e portanto ainda fui consultar o que restava, muito restava, do arquivo da JOC, que foi depositado no claustro da Basílica da Estrela, apenas para ver como nós também tratamos os nossos arquivos e a nossa memória. Mas quanto se falei do caso do Padre Alves Correia e do caso do Padre Abel Varzim, quanto a leigos é o caso de José Vieira da Luz, que em 45, quando foi entrevistado pelo Diário de Lisboa, disse ser católico e democrata, dos primos João Sá da Costa e Fernando Ferreira da Costa, que também nesse tempo publicaram os Cadernos Metanoia, entre 46 e 48, e continuando a assumir-se como católicos, aderiram ao Mudo Juvenil, e outros dois leigos, estes se calhar ainda mais importantes, destacaram Francisco Veloso e Francisco Lino Neto. Porquê? Porque eram ambos de famílias muito próximas de Salazar e de Cerejeira, nos tempos de Coimbra. Francisco Veloso tinha sido dirigente da Juventude Católica e do CADC, colaborador do Imparcial, e a sua dissidência, nas palavras de Franco Nogueira, foi um espinho particular para o chefe do governo. A dissidência de Francisco Veloso. Quanto a Francisco Lino Neto, era, como sabem, filho de António Lino Neto, que tinha sido fundador do Centro Católico. E ambos apoiarão o Mudo em 45 e ficou famosa uma imagem de Lino Neto, e estamos a falar, portanto, de uma pessoa que vinha das famílias do regime, a ser transportada aos ombros, a sangrar da cabeça, após ter sido violentamente agredido pela polícia quando estava a esperar em Santa Apolónia a chegada a Lisboa do general Delgado em maio de 58. Na década de 50, a evolução do movimento católico não deixou de colidir em certos momentos com o regime. Um caso emblemático ocorreu no Congresso dos Homens Católicos, em 1950, quando o Ministro da Justiça abandonou o encontro, pois tinha havido uma intervenção de um militante da LOC, da Liga Operária Católica, e na sequência disso o próprio Ministro da Justiça abandonou o Congresso dos Homens Católicos. Outras comunicações que se adivinhava que iam ser críticas não foram sequer lidas nesse Congresso, estamos a falar em 50. 4 anos depois, o segundo Congresso dos Homens Católicos já não se realizou. Por outro lado, alguns dos votos e das conclusões do Congresso da JUC, que foi organizado sob a liderança de Adério de Cedas Nunes e Maria de Lourdes Pintacilgo, levantaram problemas. No ano letivo de 56-57, como sabem, ocorreu o famoso decreto 49.400 sobre as atividades circunscolares e que provocou grande celeuma nos meios católicos, e houve intervenções muito críticas dos dirigentes da JUC, João Salgueiro, e da JUC feminina, Manuela Silva, e também do secretário-geral do CADC, Barbosa de Melo. Nesse ano de 57 nasceu o jornal Encontro, de que foi primeiro diretor João Salgueiro. O divórcio dos católicos com o regime agudizou-se, claro, na sequência do terremoto de Delgado e atravessou momentos conhecidos, o caso do Bispo do Porto, mas podem citar-se outros, como a presença de católicos na Revolta da Sé, no golpe de Beja e na crise académica de 62,
a rebelião do Seminário dos Olivais em 67 e 68, o surgimento de publicações como Direito à Informação, O Tempo e o Modo, A Concílio, Cadernos Necessários, A África Livre, Cadernos sobre a Guerra Colonial, Colonialismo e Lutas de Libertação, A Palavra e o Tempo, Cadernos de Reflexão da JUC ou Boletim, os famosos BAC, Boletim Anticolonial, e há mais publicações que o Edgar no outro dia referiu e que eu, confesso, não conhecia. As atividades do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, da Editora Moraes, do Círculo do Humanismo Cristão, do Centro Nacional de Cultura e do Centro Cultural de Cinema. E, ao mesmo tempo, também se criaram cooperativas culturais, a Pragma e a Confronto, além de cooperativas de consumo, que é muito interessante, o movimento cooperativista, a que esteve ligado Manuel Bidarra, a Liscup. Também um outro acontecimento que teve grande impacto foi a visita de Paulo VI a Bombaim, por ocasião do Congresso Eucarístico, e, sobretudo, pela reação até de vários clérigos que reagiram contra o silêncio imposto pelas autoridades civis e até religiosas em relação àquela viagem do Papa Paulo VI a Bombaim. Portanto, começa a acontecer uma coisa que também se verificou muito em Espanha: os católicos aqui, digamos, não quero usar progressistas, mas vanguardistas, sendo ultraminoritários, procuravam uma ancoragem internacional. E essa ancoragem internacional começou a vir de Roma, não só com o Vaticano II, João XXIII, mas mais intensamente com o Papa Paulo VI. Depois houve o Manifesto dos 101, o surgimento em 65 do Movimento Cristão da Ação Democrática, foi um fugaz indício de uma democracia cristã em terras portuguesas, mas como sabem, como estamos aqui no CNC, eram raríssimos os democratas cristãos, dizia-se até que havia só 3 democratas cristãos em Portugal, que eram o António, o Alçada e o Batista. Mas, enfim, depois, em novembro de 65, houve o aparecimento, durante a quarta sessão do Concílio Vaticano II, da Carta de Grupos Católicos de Portugal, distribuída em Roma aos padres conciliares, onde chegava-se a criticar Salazar, por ser um político formado na admiração por Charles Maurras e pela Ação Francesa, a criação, à revelia do Patriarcado de Lisboa, do Instituto Superior de Estudos Teológicos, o lançamento em 69 e 70 dos cadernos de Jadok, pelos padres Felicidade Alves, Abílio Cardoso e por Nuno Titónio Pereira, os casos que não vou aqui aprofundar, até porque, por exemplo, a Ana Gomes tem um livro agora publicado, Felicidade Alves e Mário Oliveira, e como pano de fundo, como é evidente, a guerra colonial e as mudanças da Igreja em África. Eu não os vou amassar com isto, porque tinha aqui muita coisa para dizer sobre a Igreja em África e acho que não vou amassar-vos muito com isto. O que talvez seja mais interessante, mais próximo da jornada da Capela do Rato, foi o apelo de Paulo VI a favor da paz, portanto, fixar o 1 de janeiro como Dia Mundial da Paz, a realização, que é um facto pouco falado, em outubro de 72, da Assembleia Plenária dos Bispos de França, reunida em Lourdes, que fala extensivamente do envolvimento dos católicos na política, a reunião também em outubro de 72, em Ostende, na Bélgica, da segunda Conferência Europeia das Comissões Nacionais de Justiça e Paz, que desempenharam um papel fundamental, e finalmente, o caso mais importante de todos, foi no início de dezembro de 72, como sabem, a vigília ocorre, eu não falei aqui em São Domingos, porque também não tive tempo, ocorre em finais de 72, foi a divulgação da Comissão Diocesana do Porto, no jornal diocesano Voz Portucalense, de um manifesto, se quisermos, eu não queria chamar manifesto, mas enfim, de um documento sobre as celebrações do Dia Mundial da Paz. Isto aqui chegado, alguns tópicos que acho que são importantes e que eu aqui, neste breve enunciação, um bocadinho monótona, peço desculpa, que eu acho que são importantes. O primeiro é salientar a natureza ultraminoritária, dos católicos dissidentes, por menos até uma certa fase. Por outro lado, e como disse, não conheço muito o movimento dos padres operários e tudo, mas também a uma certa fase, isto era um movimento, sobretudo, de elites de Lisboa, Porto, uma ou outra de Coimbra, mas era um movimento de elites. Depois, houve acontecimentos que acabaram por despertar a consciência de católicos e não católicos, e talvez, quanto a mim, o mais importante tenha sido o envolvimento dos estudantes nas cheias de 67 e no auxílio às vítimas das cheias de 67. Isso foi um acontecimento muito marcante. Há quem diga, por exemplo, Pacheco Pereira diz que foi aí que o PCP perdeu a hegemonia do movimento estudantil, mas o que é facto é que as brigadas que se montaram de jovens filhos de família, das Avenidas Novas, da Avenida de Roma, do Técnico,
para irem ajudar um Portugal que não conheciam. Não era apenas a miséria imerecida do mundo rural de que falava o Dom António Ferreira Gomes. É que essa miséria imerecida tinha-se transferido para os subúrbios da cidade. E os estudantes fizeram coisas como esta, foi mostrar no Técnico, houve aliás há uns tempos uma exposição interessante em 2007 no Técnico, em que os jornais dos estudantes mostraram com o mesmo nível de precipitação, e é uma coisa atual, falamos agora de Valência, em Cascais não tinha morrido ninguém, ou tinha morrido uma pessoa, e naquelas zonas limítrofes de Lisboa morreram 600 ou 700 pessoas, com a lama, tudo. Isso fez despertar muito os jovens para a ação, a dinâmica da ação. Por outro lado, essa passagem para uma dinâmica da ação e para o abandono do modelo daquilo a que Matos Ferreira chamou a oposição do stencil e do policopiador, que era aquela que distribuía apenas abaixo-assinados e tudo, começou a ter legitimação internacional, porque a própria Igreja, ao nível internacional, começa a mudar, não só com os movimentos de leigos, mas a própria Igreja institucional, não falo apenas do Vaticano II, mas falo também dos surgimentos das teologias da libertação, dos movimentos de padres operários em França, que vinham do pós-guerra, mas que tiveram uma grande acentuação aqui, e, portanto, houve católicos que começaram a mergulhar naquilo que já se chamou uma internacional de referências, em que tanto tínhamos Dom Helder Câmara, como, em certos limites, podíamos ter Mao Tse-tung ou Che Guevara, etc. Portanto, foi, de certa forma, este caldo de cultura que preparou a vigília da Capela do Rato. Eu não me vou alongar muito sobre a vigília, apenas para dizer o seguinte: eu no outro dia organizei, até saiu um livro sobre o Encontro dos Liberais de 1973, com o Inácio, para a Comissão do 25. E quando o ia apresentar, o Dr. Jaime Gama, meu amigo, disse-me assim: lá está você outra vez a ir falar de coisas que na altura não tiveram importância nenhuma. E ele foi uma pessoa que viveu essa altura, ele dizia isto por simpatia e por amizade, mas isso foi uma pessoa que, por exemplo, entrevistou o Sá Carneiro para o Jornal República, uma entrevista famosíssima. O que ele queria dizer é verdade, é que muitas vezes o peso da história não se vê só pelos protagonistas. Isto é, à distância que se começa a perceber o peso da história, porque muitas vezes os que não foram protagonistas exaltam em excesso o seu papel e os protagonistas muitas vezes diminuem. E uma coisa que também é óbvio é que a Capela do Rato tem dois momentos. Há um primeiro momento em janeiro de 73, em que a polícia, dezembro, janeiro, a polícia entra e prende as pessoas que passam pouco tempo na prisão. É o caso do Teutónio Pereira, Luís Moitas, da Conceição Moita, etc., o Francisco Louçã. E depois há um segundo momento, como todos os regimes que têm o seu canto do cisne, esse segundo momento é o do grande endurecimento, que foi já a proximidade de um núcleo ainda mais restrito de católicos com grupos de luta armada, que leva a prisões e aí brutais e torturas brutais sobre Nuno Teutónio Pereira, Luísa Sarnes Filho de Cabral, Conceição Moita, Luís Moita, por razão pela qual, quando se dá o 25 de Abril, estavam, e há imagens do Nuno Teutónio Pereira, a ser libertado em Caxias. Portanto, este movimento foi, se quisermos, um grãozinho na engrenagem, como diria o Zé Mário Branco, mas foi importante quanto a mim a dois níveis. Por um lado, permitiu aos católicos ou à Igreja apresentar-se com credenciais democráticas no 25 de Abril, porque era uma minoria, mas que permitiu que, por exemplo, no desfile do 1º de Maio e na tribuna do 1º de Maio tivesse Felicidade Alves e Nuno Teutónio Pereira a falar em nome dos católicos, portanto, a mostrar que havia católicos que tinham estado contra o regime, enquanto a hierarquia, do modo geral, tinha sido cúmplice. Eu não falei aqui da guerra colonial, que realmente é o grande elefante aqui na sala, que eu não falei, peço desculpa. Mas realmente há essa questão. E, por outro lado, para além de ter, pavimentado a importância da Capela do Rato e destes movimentos, não foram na eclosão do 25 de Abril. Foram muito mais no pós-25 de Abril e naquilo que permitiram. Quanto ao seu contributo para a eclosão do 25 de Abril, eu tenho dito em várias ocasiões que o 25 de Abril, antes de ocorrer o 25 de Abril, em 1974, já tinha ocorrido um 25 de Abril social e cultural muitos anos antes, na juventude, nas referências, nas leituras que faziam, etc. Isto é, o 25 de Abril o 25 de Abril cultural precedeu o 25 de Abril político, e foi isso que permitiu que, quando se dá o golpe militar redundasse numa revolução
Porquê? Porque não foi um mero golpe militar. No próprio dia do golpe militar aparecem pessoas, porque eram pessoas que já estavam politizadas e imbuídas do espírito do 25 de Abril, não nasceram para o 25 de Abril, se calhar algumas nasceram oportunisticamente, mas poucas. Até há um cartoon, como sabem, do João Belmanta, muito curioso, de pessoa a mostrar os vira-casacas, e até há um artigo muito interessante do António José Saraiva, mas isso é uma coisa ínfima, desculpem, este viu. O que isto mostra é que havia já pessoas que já tinham o 25 de Abril no seu espírito, muito antes do 25 de Abril ter ocorrido. E foi o caso desta minoria de católicos, ou se quisermos, desta minoria abraâmica, como chamava, como na expressão de Dom Hélder Câmara. Muito obrigado e desculpem o tempo que vos tomei. Agradecer o convite, este honroso convite para participar neste diálogo, neste encontro. Esta intervenção, eu procurei intitulá-la como Os Católicos na Revolução. Com o 25 de Abril e com a Revolução que ocorre, os católicos estão diretamente envolvidos neste processo. Eu não iria abordar tanto aquela reação dos católicos, de importantes setores católicos, que ou temeram a Revolução ou que se opuseram à Revolução. Abordaria, em particular, o papel, a intervenção de setores católicos que assumiram uma identificação clara com a Revolução de Abril, com o processo revolucionário que, entretanto, se iniciara. Portanto, aqueles católicos da Revolução Socialista, que era esse o objetivo. E envolvendo aqui aqueles que não foram da Revolução antes da Revolução e, portanto, que aderiram naquele processo, aqueles que se tornaram da Revolução depois do 25 de Abril. Mas também aqueles que nós poderíamos definir naquele conceito que procurei trabalhar, que são os católicos da Revolução. Os católicos da Revolução são um universo amplo, constituído de setores do catolicismo português que se identificaram com um determinado ideário revolucionário, que perante o regime consideraram que não haveria solução reformista, que não haveria uma saída para o quadro político que estava criado, com o Estado Novo, que não fosse através da Revolução. Fosse ela por uma linha, uma concepção guevarista, luxemburguista, há uma miríade, uma multiplicação de projetos, de concepções acerca da Revolução e de como fazer a Revolução. Esses são os católicos da Revolução. E, portanto, vou abordar esses que, ainda antes do 25 de Abril, defendiam, estavam comprometidos com projetos que visavam construir a Revolução como saída para o quadro político que estava criado com um Estado Novo, e depois todos aqueles, como referi há pouco, que de alguma forma depois aderiram, se entusiasmaram, partilharam o processo revolucionário. Sobre a Revolução, diz Enzo Traverso, eu passo a citar, que a Revolução é um terremoto que os seres humanos vivem e encarnam coletivamente, que indivíduos podem, em maior ou menor grau, influenciar e dirigir, mas que não podem nem criar nem impedir. Também seria importante agora definir que me situaria numa leitura historiográfica que tem como arco cronológico o 25 de abril de 74 e a Constituição de abril de 76. Porque há historiografias que reduzem o movimento revolucionário a 8 meses de radicalização entre março e novembro de 75, portanto há uma variedade. Eu situar-me-ei neste quadro cronológico, 25 de abril de 74 e o outro referencial importante de estabilização do regime democrático, que é a aprovação da Constituição da República. E há uma pergunta que se coloca, que é se a Igreja estaria ou não preparada para aquele choque, para a Revolução. Na verdade, houve setores que temeram a Revolução. Houve setores da Igreja também que prepararam e apressaram, que sonharam ativamente e quiseram comprometidamente a Revolução. Como disse o Bispo
Januário Turgal Ferreira, setores significativos da Igreja não só estavam preparados, como, sobretudo, viviam a ânsia da democracia. Aquela torrente impetuosa iniciada a 25 de abril de 74 é, no entanto, indissociável de uma longa maturação dos movimentos sociais durante todo o Estado Novo e é indesligável da vontade revolucionária que esteve em gestação, onde participaram importantes setores do catolicismo. Nos movimentos sociais, seja ele no movimento operário e sindical, no movimento democrático nas suas várias expressões, no movimento estudantil, como já foi referenciado, no movimento de luta contra a guerra colonial, no movimento de defesa dos presos políticos, no movimento camponês, no movimento pela liberdade de imprensa, portanto, um movimento pelos direitos da mulher, um conjunto de movimentos sociais que durante o Estado Novo tiveram uma expressão muito relevante, fundamental para perceber o que acontece no 25 de Abril. Desde logo, com o dia 25 de Abril, essa expressão revela-se, manifesta-se na desobediência às orientações dos militares que ordenavam às populações, no 25 de Abril de 64, que não deveriam vir para a rua e de sobremaneira, em face das intenções da presidência da Junta de Salvação Nacional de manter estruturas e instrumentos do Estado Novo, designadamente na decisão de não libertar todos os presos políticos. Então, desencadeia-se toda uma grande mobilização através dos ativistas da Comissão Nacional de Socorro aos presos políticos, que fez virar o rumo dos acontecimentos. E como é conhecido, a libertação aconteceu. É nessas rupturas, através das decisões dos órgãos de poder instituído, através do golpe militar de 25 de abril de 74 e o real curso dos acontecimentos, que há o eclodir revolucionário e que se dinamiza a revolução. No 1º de maio, como já foi referenciado anteriormente, no 1º de maio de 74, promovido pela Intersindical Nacional, representando os católicos progressistas, e é nessa condição que, no Comício de Lisboa, Nuno Teotónio Pereira foi convidado a usar da palavra. Não sendo o único católico a intervir, entre outros, por exemplo, também lá estaria Pereira de Moura e outros já referenciados, discursou, mas neste caso é representação do AMDP Pereira de Moura. Mas naquela que foi uma das maiores manifestações populares na história da Revolução, tem grande significado a sinalização do claro compromisso de setores católicos com o novo tempo político, que é esta intervenção de Nuno Teotónio Pereira em nome dos católicos progressistas. No dia 1 de maio de 74, há um documento, um comunicado, assinado conjuntamente, divulgado no 1º de maio e acompanhado pela assinatura dos seguintes militantes, da LOC, da JOC, feminina e masculina, subscrito por Emílio Martins, José da Costa, Maria Isabel dos Santos Vieira, Maria Augusta de Sousa e pelo padre Agostinho Jardim Gonçalves e pelo padre Honório Noronha. O comunicado intitulava-se Pela Libertação Integral da Classe Operária. Não vou ler todo o comunicado, mas uma parte, ou aqui duas passagens importantes. Passo a citar. No decorrer destes últimos dias, nós, militantes dos movimentos da LOC, LOC feminina, JOC, JOC feminina, vivemos no seio da classe trabalhadora portuguesa valores que sempre inspiraram o nosso projeto de ação e ordem à construção de uma sociedade nova. Com os nossos camaradas de trabalho e de luta e com o povo em geral, podemos participar, podemos partilhar a alegria de uma solidariedade fraterna, a responsabilidade de uma verdade que já pode afirmar-se, a luta pelo triunfo de uma justiça necessária e a esperança de uma liberdade profundamente realizadora. E diz logo a seguir: enquanto militantes cristãos, acreditamos que estes valores se inscrevem na dinâmica libertadora da mensagem de Jesus Cristo e anunciam aquela fraternidade sem limites a que todos os homens aspiram e que conjuntamente são chamados a construir. Passando a uma conclusão importante. Por tudo isto, consideramos que cada militante é livre de optar e de se comprometer nas organizações operárias, cívicas ou políticas que, numa atitude coerente, melhor lhe pareçam servir a libertação integral da classe operária. Pretender que os operários cristãos criam se associem em organizações cívicas ou políticas separadamente dos outros trabalhadores representa para nós um atentado contra a unidade do movimento operário. E julgamos que isso
E julgamos isto tanto mais importante quando temos presente os efeitos negativos e prejudiciais da divisão da classe operária através da sua história. Neste comunicado, que é particularmente importante, há, entre outros aspectos que podíamos desenvolver, há um aspecto importante. A intervenção dos católicos, e neste caso daqueles que estão na direção dos movimentos operários católicos, no dia 1 de maio, nós rejeitamos liminarmente qualquer tentativa de criarmos paralelamente estruturas próprias dos católicos. É nestes movimentos sociais, no interior desta sociedade, é aí que nós queremos estar com o nosso contributo para a transformação da sociedade. Esse é o nosso dever enquanto cristãos. Isto tem uma importância muito grande. Esta concepção da secularização e esta concepção da inserção dos católicos no mundo nesta forma que aqui expressa. Nos dias seguintes, há uma enorme vaga de greves e processos reivindicativos que começa a percorrer todo o país. A 2 de maio, temos notícia da greve e da retenção dos administradores da TLP, telefones de Lisboa e do Porto, aqui em Lisboa, assim como as primeiras ocupações de casas no bairro da Boa Vista, também em Lisboa. Eram os primeiros passos de um grande movimento de trabalhadores e de movimentos urbanos que viria a desenvolver-se na Revolução. A primeira ocupação ocorria de casas, ocupação no dia 30 de abril de 74, quando foram ocupadas casas no bairro da Fundação Salazar, que passou então a chamar-se bairro 2 de Maio. Em Lisboa, só nos primeiros 10 dias foram ocupadas entre 1.500 a 2.000 casas de habitação social, estendendo-se depois, muito rapidamente, a todo o resto do país. No mundo do trabalho, foram desencadeados fortes movimentos reivindicativos e desenvolvidos diferentes formas de luta organizada. O mês de maio de 1974 foi o tempo de um vasto movimento gravista que Fátima Patriarca classifica como a vaga de maio. Entre maio e junho, o país é atravessado por uma onda de greves, na qual a exigência de saneamentos e outras reivindicações sobre direitos democráticos se combinam com reivindicações de natureza e objetivos igualitários. Para o mês de maio de 74, na generalidade dos setores, contabilizam-se 149 conflitos. Num estudo realizado por Rafael Duran Munhoz, entre abril de 74 e dezembro de 75, o mês de maio de 74 surge indiscutivelmente como o de grande explosão reivindicativa e gravista. Após maio, segundo os mapas de Munhoz, os conflitos declinam até finais de outubro de 74 para voltarem a subir ligeiramente entre novembro e dezembro, subida que se prolonga de janeiro a abril de 75. A partir de maio, inverte-se a tendência, diminuindo-se os conflitos progressivamente até dezembro desse ano. Nestes 149 conflitos recenseados em maio de 74, em quase todos eles aparecem comissões ad hoc e eleitas em plenário que rapidamente se transformam em comissões de trabalhadores e assumem as funções que, em matéria de representação e negociação, caberiam às estruturas sindicais, vindo, aliás, posteriormente, e não poucas vezes, a entrar em concorrência com elas. E as formas de luta foram muito diversificadas, desde o tipo mais tradicional, das reduções da produção, das greves de braços caídos, a greve pura e simplesmente, as concentrações, até outras formas mais radicais, de greves de ocupação das instalações, ocupações de elaboração, ocupações de sede. Foram várias as formas de intervenção, de luta neste processo. Há um texto interessante sobre os católicos que estavam nesta vanguarda, estavam na linha da frente nestes processos. Há um texto muito interessante de uma militante da JUC, escrito já depois deste processo. O mais interessante, onde ela estava antes de tudo isto, muito rapidamente. Ela chama-se Berta Macias. E o título do testemunho dela é Da JUC para a Fábrica. Estava em Coimbra em 1969. Eu era católico e vinha da JUC com outros. Metemos-nos na associação em curso de economia política. Às tantas apercebi-me que havia ali dois grupos diferentes, um trotskista e outro maoísta, uns e outros a querer-me puxar. Fui para o grupo trotskista. Fazíamos formação a ler o Capital e a estudar os outros, e a estudar. Outros liam o Grito do Povo e eram mais práticos, só queriam a ação. Diziam que o que era preciso era ir para a fábrica.
Na altura, não fui, mas ficou-me aquilo na cabeça. Vim para Lisboa em maio de 72, liguei-me a um grupo que trabalhava numa cooperativa cultural da Amadora, a DIS, e fui lá dar aulas aos operários. Aí também estava metida muita gente, várias tendências, PCs, maoístas de vários grupos. Todas as noites saía do emprego e ia para a Amadora. Havia sempre atividade na cooperativa, reuniões, canto livre. Às vezes ajudava a distribuir o grito do povo nas escolas. Cheguei a ir buscar os jornais ao Porto e a Aveiro. Mas nunca aderi. E esfriei com eles porque tinham a mania de se intitular promotores de todas as ações que havia. Acabei por me ligar a um dos grupos que estava ali metido na cooperativa, o Luta Comunista. No dia 25 de Abril, decidimos ir ocupar o sindicato, que era para ali, para os lados de Alcântara. Estes sectores católicos, vindos não só do meio operário, com este percurso, ela não representa só não é um percurso individual, é um percurso de gente, de pessoas. Outra das rupturas provocadas pelos movimentos sociais na área económica foi nos campos do Sul a chamada reforma agrária. A reforma agrária não foi também uma dádiva de ninguém aos trabalhadores rurais. Foi obra dos movimentos sociais contra quase todos, incluindo o poder político, incluindo os partidos políticos. Aquele sentido socializante ficou associado à criação de cooperativas, já referenciadas também anteriormente, muito antes do 25 de Abril. E depois a todo um ímpeto cooperativista que explode em todo aquele processo. Este foi um outro vetor do processo que poderíamos classificar como que um movimento socializante, cujos enraizamentos são muito anteriores a 74 e que se manifestou nas tentativas de organização das muitas cooperativas depois de Abril. O ideal da autogestão e o espírito de cooperação das relações económicas despertaram em Portugal o entusiasmo por regimes económicos mais justos. E a constituição de cooperativas deu corpo à vontade e a objetivos de socialização. De abril de 74 a finais de 76, foram legalizadas em Portugal cerca de 1000 cooperativas. Há um texto muito interessante, que é de 15 de abril de 75, publicado no jornal O Século, que é um texto do Conselho Presbiteral do Porto, intitulado Solidários com a Revolução de Abril. Estamos a 15 de abril de 75. E, entre outros aspectos muito interessantes, a afirmação central. A socialização é um dos objetivos da Revolução. É um dos títulos. E dizem os membros do Conselho Presbiteral da Diocese do Porto que a socialização é, sem dúvida, algo fundamental, que dizem eles, que tem tido um entendimento demasiado restritivo, que é preciso ir mais longe e estender esse conceito e essa experiência de socialização, alargá-lo é imperioso e urgente. A socialização dos valores, alargar à saúde, à cultura, etc. E depois terminam com uma reflexão sobre a propriedade, o destino social dos bens. E dizem, o direito de propriedade privada justifica-se somente na medida em que é um processo de assegurar a função social da propriedade, que essa está de fora de discussão. Entender, em termos absolutos, o direito à propriedade privada é, pois, atraiçoar a posição da Igreja. É preciso avançar e depressa nesse processo de socialização. Isto para dizer que não só também estes setores do clero se manifestam de forma explícita com a Revolução, com o processo da Revolução. Não estamos no início de 74, estamos já lá na frente, em abril de 75. Viveram-se tempos em que prevaleceram dinâmicas de cariz socializantes, acompanhadas de reformas estruturais, como foram as nacionalizações de setores fundamentais da economia, num quadro marcado pela hegemonia de valores socialistas. A orientação socializante, entre outras materializações, ficou estatuída na Constituição de abril de 76, por exemplo, no que se refere à planificação consagrada no artigo 91 como condição para a construção de uma economia socialista. E depois o que diz o artigo eu ia ler, mas o tempo já vai avançado, não vou ler esse artigo da Constituição, que era bom ler, mas pronto. Para ler um posicionamento dos cristãos pelo socialismo, que
em novembro de 74, realiza o seu primeiro encontro em Lisboa, que se apresentam, dizem assim, historicamente situando-nos na sequência do que se chamou, na década de 60, os católicos progressistas, com manifestações como o direito à informação, Pragma, grupos de hoc, Tribuna Livre, Ceifa e, mais tarde, Movimento de Justiça e Paz e acontecimentos da Capela do Rato. Esta é a sua identificação. No documento que, posteriormente, num encontro nacional dos cristãos para o socialismo, neste encontro realizado a 4 de janeiro de 75, encontro este realizado em Lisboa, dizem estes cristãos: é na luta pelo socialismo que nós cristãos fazemos a nossa experiência de fé. E passo a citar, depois num texto que vale a pena ler, que é apaixonante, mas leio apenas uma parte da Economia de Tempo. A nossa fé em Jesus Cristo, que se exprime em prática política, leva-nos a experimentar a fraternidade como fonte e como horizonte constante do ideal revolucionário. Exige-nos a fidelidade ao povo, dá-nos o gosto da partilha dos bens, contra todas as formas de ambição, leva-nos a recusar a dominação dos poderosos, faz-nos compreender que a verdade tem de ser procurada livremente, implica que saibamos arriscar as nossas seguranças, ensina-nos que o reino de Deus é dos pobres e é neles que está a esperança do mundo. Este texto é importante, entre outras coisas também, por esta clara identificação de setores católicos, de influentes setores do catolicismo português, com este ideário socialista, com a construção do socialismo em Portugal. Estamos num processo em que a revolução está em movimento, é verdade. Nesta complexidade, que faz parte de um processo revolucionário, no meio de muitas tensões, incertezas e contradições de toda a torrente revolucionária, mergulhados numa lexiologia de esquerda e através de muito radicalismo também da linguagem, a dinâmica revolucionária durante cerca de 2 anos, entre 74 e 76, alcançou profundas transformações da sociedade portuguesa. Durante o período do 25 de abril de 74 até às primeiras eleições livres em 75 para a elaboração de uma nova Constituição e em 76 para a Assembleia da República, católicos dos vários quadrantes envolveram-se diretamente neste processo de democratização. Este envolvimento, realizado enquanto escolha pessoal, não constitui qualquer forma específica de organização própria, exclusiva dos católicos. Portanto, os católicos assumiram sempre nesta sua intervenção, de alguma forma, o direito à liberdade de decisão, de opção em consciência. Expressão disso e é o último texto que vou ler, uma parte, uma referência a um texto publicado pelo então padre José de Sousa Monteiro, jesuíta, à época padre jesuíta, publicado no Diário de Notícias de 3 de março de 75. E nessa altura tinha acabado de sair um documento do Episcopado português a recomendar a não intervenção do clero em candidaturas, fosse em que partido fosse. Então intervém José de Sousa Monteiro. Tendo acedido ao convite que me foi dirigido pelo Partido Socialista de por ele ser proposto como candidato à Constituinte, ao ler o comunicado que o Conselho Permanente do Episcopado fez divulgar na imprensa a 26 de fevereiro de 75, declarando que padres não podem aceitar tais convites, sinto-me na obrigação de esclarecer devidamente a questão. E faço-o avançando 2 teses que evidentemente provarei nas linhas que se seguem. Primeiro, a candidatura de padres à Constituinte não carece de autorização dos bispos. Segundo, se bispos há que se empenham na proibição aludida é porque têm interesses concretos a servir e visam a obtenção de determinados objetivos que, naturalmente, importa pôr a claro. E é no desenvolvimento destas 2 teses que ele desenvolve todo um artigo de opinião que é publicado no Diário de Notícias. Não resisto apenas, já estou quase a terminar, a esta parte do artigo que é longo, onde ele diz de sua justiça e contra-argumenta, ponto por ponto, o comunicado dos bispos. E coloca a grande questão que é da neutralidade, que era um dos argumentos colocados. Pretender, neste contexto, advogar a causa da neutralidade é pelo menos suspeito.
é que, muito antes de Marx analisar o funcionamento dos mecanismos de exploração, de que os homens são vítimas, já a Bíblia tinha ensinado que, face aos explorados, só há uma pessoa a fazer. Não a da naturalidade, não a da neutralidade, mas precisamente a partidária, a tomar partido. É certo, e nisto a nota episcopal afirma uma meia-verdade, que o padre não pode ser nem aparecer como homem de partido. Contudo, a outra meia-verdade, que ficou omissa na declaração da hierarquia, consiste no facto de que o apartidarismo do padre só será evangelicamente lícito desde que o partidarismo pelos pobres, pelos oprimidos e pelos explorados não seja posto em causa. Esta é uma peça central da sua argumentação. Isto para dizer que os católicos tiveram este envolvimento. O Partido Socialista teve na sua candidatura à Constituinte dos padres. Para além de Sousa Monteiro, o padre Muniz, que desenvolveu um importante trabalho social em Vila Franca de Xira. E para além de outros católicos, Miller Guerra, tantos outros que integraram a lista do Partido Socialista à Constituinte, e outros católicos noutros partidos, noutras listas. Houve esta pluralidade da intervenção, só que estes claramente, explicitamente identificados com o ideário socialista. Ou seja, sob várias modalidades, revestisse da maior importância o envolvimento e a participação de católicos, das suas organizações e de múltiplas comunidades cristãs nos diversos movimentos sociais e políticos emergentes. Expressou-se a presença de católicos em todo o tipo de formações políticas, em todo o tipo de formações sociais e culturais. Não só os movimentos sociais, não só nos movimentos sociais, como nos novos lugares de governo, como se verificou a 16 de maio de 74, na tomada de posse do primeiro governo provisório, presidido por Adelinda Palma Carlos, várias personalidades reconhecidamente católicas, com diversas trajetórias e sensibilidades políticas, integraram a governação. Nos 6 governos provisórios, participaram, e de modo destacado, figuras saídas dos meios católicos, cuja presença atestava a adesão ao novo regime político que se constituía. Estas personalidades, relevantes pela sua liderança e competência intelectual e profissional, dão conta da ativa dianteira de setores católicos no período revolucionário. Podíamos falar de tantos nomes, Lourdes Pintacil, Morteira, ou o próprio Ministro do Trabalho, Avelino Gonçalves, que vinha do movimento operário católico, tantos outros. De facto, mas aqui o Pedro Rei também nos ajudará, está a estudar exatamente estes processos, também ajudará seguramente a fundamentar. De facto, na base dos vários processos de mudança que estão em curso na sociedade portuguesa, de modo informal ou organizado, encontramos esta ação de muitos militantes católicos de diferentes gerações. Eu diria que, quase que ao jeito de conclusão, atendendo já ao tempo em que estou a intervir, poderíamos lançar os 2 elementos que estão subjacentes a este enquadramento, a esta proposta de diálogo que aqui trago. Uma que é a importância de se contrariar a ideia de que a revolução, contrariar uma tese, por vezes divulgada, a ideia de que a partir de 74 se teria iniciado um tempo anticatólico, de hostilização do catolicismo. E uma outra tese também que de alguma forma importa, que está aqui presente, é de que estes processos, esta participação, esta intervenção dos setores católicos, dos católicos na Revolução, isto não nasce por geração espontânea. Portanto, isto não é fruto de uma espontaneidade circunstancial. É indissociável desse longo processo sem o qual não se compreenderá esta intervenção impetuosa de setores católicos nesta vanguarda do que é o processo da Revolução de 74 a 76.
Obrigado.